Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre a sociolinguística. Finalmente vamos desvendar um pouco sobre este fenómeno sociolinguística, o que é e quais são os seus campos de atuação. A sociolinguística é o ramo da linguística que estuda as relações entre a língua e a sociedade. Ela também trata a língua como um fenômeno social, uma vez que a língua é um produto da sociedade, mas a fala, que é aquele produto individual, apenas pertence ao falante. Então a sociolinguística vem a se ocupar destas formas como as pessoas falam uma mesma língua, mas de forma diferente numa sociedade. Assim então surgiu o ramo da linguística, que passou a tratar dos aspectos extra-linguísticos, porque o mentor da linguística, Ferdinand de Saussure, quando fez os recordes ou quando batizou a linguística como a ciência que se ocupava das línguas naturais, o recorte que ele havia feito deixou de parte os aspectos extralinguísticos. Sendo assim, William Labov, um estadunidense, recolheu então esses aspectos extralinguísticos, que são os aspectos socioculturais do falante, que também têm um impacto nesta forma diferente de falar uma língua. Sendo assim, ele batizou então este ramo da linguística como a sociolinguística, que é aquele ramo que se ocupa, mais uma vez, como eu havia feito menção no princípio da minha locução, que ela se ocupa de estudar as línguas na sociedade. A língua varia de acordo com a necessidade dos falantes, segundo William Labov. Assim sendo, existem vários critérios que fazem com que a língua seja usada de formas diferentes, dependendo das classes sociais. Fatores esses que são o gênero, a região em que o falante se encontra, as faixas etárias, os níveis socioeconômicos do falante, as diferenças socioculturais dos falantes. Todos estes itens são um dos critérios que faz com que uma língua é falada de forma diferente. E através dessas variações, podemos perceber também que o falante pertence a uma região, ou ao sul, ou ao norte, ou ao centro do país, através das formas de falar que lhe são características. E vejamos hoje, por exemplo, no nosso mosaico linguístico angolano, temos aqueles falantes que se encontram hoje na grande metrópoles, como Luanda, e conseguimos identificá-los como falantes da região sul, através do seu sotaque e através também dos desvios morfossintáticos que eles apresentam no português. E temos também aqueles falantes da região norte do país, uma vez que o Kikongo no norte, o R no Kikongo não existe, se assim possamos dizer, porque a língua Kikongo não comporta a consoante R, e o R no Kikongo é um R mudo, não é soado, mas os falantes do Kikongo, ao fazerem esta entonação do R do português, ele carrega o R ou o R sai um pouco fraco e nós conseguimos perceber que esses que falam deste modo são os falantes do Kikongo, são na sua maioria falantes da região norte. Temos também os ambundos, que também trazem na sua fonologia ou na sua fonética aquela marca do quimbundo no português, e conseguimos identificar que esses são da região centro-norte, segundo o mapeamento linguístico de Angola. Então, a sociolinguística nos traz essas características, essas formas diferentes de identificar falante, mas há uma forma muito comum na sociolinguística que de todas essas formas diferentes de cada um poder apresentar,
todos nós estamos perante a uma língua só, que é aquele produto social que nos une e que estas formas diferentes não afetam assim a compreensão e conseguimos interagir do mesmo código linguístico, que é o português. E esta forma diferente de falar uma língua no mesmo território tem também as suas consequências, que são o preconceito linguístico, porque vejamos muitas vezes isto acaba gerando desconforto por parte de alguns falantes. Algumas pessoas são discriminadas por falar de forma diferente, assim como pessoas que têm um nível de escolaridade muito baixo podem sofrer preconceito para um graduado. Vejamos um graduado que tem o domínio da norma padrão de português, cruzando com um falante que tem um nível de escolaridade muito baixo, não tem o domínio das normas que regem a língua portuguesa. Por exemplo, este falante pode sofrer um preconceito linguístico e gerando assim desconforto para ele, uma vez que estarão diante de conhecimentos diferentes, isto sobre a língua portuguesa, mas ambos estarão diante da mesma língua, todo é português, porque conforme dizia a doutora malograda Amélia Minga, que as línguas nacionais apropriaram-se do português. Quando a língua portuguesa chegou por essas paragens, que hoje chamamos Angola, houve um choque histórico, e desse choque histórico gerou então aquela apropriação do português, isso por parte das línguas nacionais, acabaram por invadir o português foi totalmente transformado e gerando assim essa variação do português europeu para o português angolano, que é a nossa maneira como expressamos o português. E vejamos hoje, a título de exemplo, no português angolano nós dizemos eu vou na praça, dizemos vou na igreja, quando no português europeu estas construções são consideradas como desviantes da norma padrão, uma vez que no português europeu disse vou à igreja, vou ao mercado ou vou à praça. Vejamos que das duas formas nenhuma é certa, nenhuma é errada, uma vez que a sociolinguística traz este pressuposto de que nenhuma língua é superior à outra e nenhuma forma de falar é melhor que a outra, apenas estamos diante de formas diferentes, mas tratando-se da mesma língua. Sendo assim, é um panorama, é um fenômeno que vai acontecendo entre todas as línguas, mesmo a nível das línguas nacionais, este fenômeno também vai acontecendo e cada vez mais temos a sociolinguística como grande defensor e para que possamos desmistificar então este fenômeno que vai acontecendo a cada vez mais na nossa sociedade. Muito obrigado e hoje ficamos por aqui com o nosso vídeo e voltaremos numa próxima emissão.